Boa noite. Assim nós começamos todos felizes, de muita paz a todos nós. Então, bom dia a todos. Que deixaram seus lares e o conforto das suas camas, um friozinho que está começando agora, né? E era que eu vou falar um pouquinho de Jesus. E sempre que eu falo de Jesus me traz muita alegria, porque a cada vez que eu falo, eu aprendo um pouquinho mais daquilo que eu estou falando, né? Então começa na hora de selecionar o que falar e depois o que inserir nesse tema escolhido, e a gente vai aprendendo e vendo tanto de defeito que ainda a gente tem que retirar. E cada vez que eu faço então a palestra é de um grande aprendizado. E vir a essa casa é um momento de muita alegria, porque apesar de eu ser de outra casa, confesso a vocês, quando eu venho aqui, eu tenho a mesma sensação como se eu estivesse na minha outra casa. Então, eu acho que a espiritualidade que trabalha lá provavelmente tem um pezinho aqui também, e vice-versa, porque eu me sinto entre família, como se fosse da família mesmo, são queridos ao meu coração, e sempre fico muito feliz. Mas ele andava pelas ruas, cego, na escuridão, mendigando, vivendo das migalhas que alguns corações mais bondosos lhe ofereciam. Até que certo dia, escutando o burburinho da multidão, ele identificou uma voz forte, mas ao mesmo tempo extremamente suave, uma voz imponente. E ele conseguiu perceber que aquela voz muito chamava de mestre. Desafiando a multidão, vencendo o aglomerado de pessoas, segue em direção ao mestre. E o Senhor da vida, tomado de compaixão, envolve e lhe pergunta: o que queres que eu faça? Prontamente ele respondeu: Senhor, que eu veja. Essa era sua maior necessidade. Hoje, Jesus nessa casa, de fé e amor, está nos perguntando: o que queres que eu vos faça? E todos nós que aqui estamos, com certeza temos no mínimo um problema, uma ansiedade, uma dificuldade que gostaríamos de ver resolvida. E este é o momento. Jesus, neste momento, pergunta aos nossos corações: o que queres que eu vos faça? Os cegos da atualidade somos nós. Os mendigos da atualidade somos nós. Por que é que eu falo isso? Vejamos. Essa situação é muito comum. Quando se senta numa roda, se senta em família, ficamos, ao invés de conversar, de contar como foi o dia, de trocar as experiências, nós ficamos envolvidos com o WhatsApp, com o Facebook, e damos mais atenção às questões virtuais, aos milhares de amigos virtuais que acreditamos ter, do que aos amigos reais. E tenho certeza, e posso garantir a vocês, que diante de qualquer dificuldade que venhamos ter, são os amigos reais que vão nos socorrer, e nenhum daqueles amigos virtuais. Essa é uma situação muito frequente que nós devemos ficar atentos. Se nós gastarmos 30 minutos por dia olhando o WhatsApp, somando todos os momentos que a gente olha, nós vamos gastar 15 dias do nosso ano só envolvidos, 15 dias de 24 horas, só envolvidos com o WhatsApp. Se nós vamos dispensar um pouquinho mais de tempo para assistir alguns programas que não trazem muito lucro para a gente, meia hora que seja, ficamos dentro de um Big Brother, assistindo um BBB ou uma novela, né? Nós somamos então 30 minutos do WhatsApp, que mais 30 da novela, uma hora por dia que a gente fica distraído. Nós perdemos um mês do ano de 24 horas envolvido com as mídias. E se nós vamos refletir seriamente,
nós ficamos mais tempo do que 1 hora por dia envolvidas com as diversas mídias. É óbvio que eu não estou aqui a criticar o WhatsApp, que é uma excelente ferramenta para comunicação rápida. Eu não estou aqui a criticar as mídias, Facebook, que muita gente usa para trabalhar, que tem um excelente resultado. Essas ferramentas digitais, elas são excelentes para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento e para a aproximação das pessoas. Mas nós precisamos dosar o que é real e o que não é real. Precisamos prestar bastante atenção na vida real. Eu coloco essa brincadeira aqui porque isso aconteceu. Acontece muito dentro do SAMU. Uma amiga do Hospital de Base, que é prestadora de serviço no SAMU, estava lá no sufoco, tentando impedir que a criança nascesse, e a mãe fala: peraí, doutora, eu quero fazer um selfie, porque eu vou postar que eu estou indo para a maternidade e a criança está quase nascendo. E a médica falou: eu não acredito no que eu estou vendo. Nesse momento que dá o que fazer para segurar essa criança para não nascer aqui dentro, essa mulher está preocupada com a rede social. Então, isso é para mostrar para a gente como às vezes nós ficamos cegos. Um outro sinal da nossa cegueira espiritual é a nossa autopiedade. Coitadinho de mim, como eu sou infeliz, Deus não gosta de mim, atirei pedra na cruz, nossa, fui o pior dos piores em outra encarnação, tudo dá errado na minha vida, nasci para sofrer. E não, esse sujeito às vezes se justifica: não, deu errado essa situação porque a outra pessoa me induziu a isso. Às vezes no trabalho mediúnico, eu trabalho na parte de doutrinação, eu escuto entidade falar: olha, você não está vendo? É ela que me induziu ao erro. Está vendo aqui quando nós estávamos sentados lá naquele bar, ela que me mostrou a droga. Então eu vou obsediá-la até o fim. E uma encarnação obsediando, e outra encarnação obsediando, porque a culpa foi dela, por isso que a minha vida acabou. Como se a pessoa não tivesse a liberdade de escolha e a liberdade de dizer não. Então nós conseguimos transferir as nossas dificuldades, jogar sempre a culpa em alguém. Ah, mas eu não dou certo nesse trabalho porque o meu chefe, não é porque eu não trabalho bem, é porque o problema é o meu chefe. Então essa autojustificação e a autopiedade geralmente caminham juntas. E a gente fica distraído, achando-se a pior das criaturas e que nós não merecemos, que o mundo está contra nós. Lógico que quem caminha nessa via vai para a autodestruição. Existem várias formas da gente boicotar o nosso progresso espiritual. E às vezes nós estamos tão envolvidas com as questões do mundo que nós não precisamos de um espírito obsessor para atrapalhar a nossa jornada. Nós mesmos conseguimos fazer isso sozinhos, sem qualquer influência espiritual. Então nós somos o nosso próprio inimigo muitas vezes, por isso que nós temos ter cuidado com essa questão de que ó vida, ó dia, ó azar, e fica reclamando o tempo todo. Eu coloco essa figura, os da minha idade devem lembrar desse sujeito, né? Que carregava até praticamente uma nuvem em cima da cabeça. Mas os mais novos não têm nem noção, infelizmente, perderam uma época excelente, né? Do que significa, de quem é esse sujeitinho. Tá. Outra questão que nos leva à cegueira espiritual, a busca ansiosa. Por que é que nós temos que correr tanto? Surge agora um movimento na Europa que é lentificar, é a nova onda do momento, é agir mais lentamente, é trabalhar mais lentamente, é desacelerar. Por que nós estamos tão acelerados? A vida não é só essa, nós teremos várias. Não queiramos fazer um salto evolutivo que vai ser de péssima qualidade. Vamos fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, sem essa busca ansiosa. Eu estou preocupado com quantos carros eu vou ter, com quantas casas eu vou ter, como vai ser meu futuro, como vai ser minha aposentadoria, como vai ser... Por que todas essas preocupações? E a impaciência? Muitas vezes a gente vê dentro de casa, todo mundo já vivenciou isso, você está lá fazendo um trabalho na cozinha, a panela queimando e o filho, mãe, 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 mãe. Quem é mãe, quem já vivenciou isso? E ou o marido chamando fulano, 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 fulana. E a mulher tem que se dividir em 1000 tarefas. E às vezes é o homem que acontece isso com o homem. A pessoa não tem paciência de esperar. E por que você não veio? Né? Se a distância é a mesma de mim
vim até você, então eu vou meio caminho, você tem meio caminho. Vamos resolver o problema. Porque a pessoa quer falar com você e ela exige que você se desloque até ela. Então nós temos que ver um pouquinho, cuidar um pouco melhor da nossa impaciência. Porque isso revela que nós queremos ser o melhor que todos. E nós devemos ser atendidos. Agora, por que é que nós queremos ser o melhor que todos? Quem somos nós? Quem sou eu? Nós temos 20 bilhões de galáxias. Dentro desses 20 bilhões, a Via Láctea é uma delas, que é a galáxia onde está inserido o nosso sistema solar. Tudo bem, dentro dessa Via Láctea tem 11 bilhões de planetas, cujo um dos planetas é a Terra. E na Terra, nós temos 6,1 bilhões de pessoas vivendo aqui. E quem sou eu? Eu sou uma dessas pessoas nesse universo. Por que é que eu tenho que ser atendido primeiro que todos? Por que é que eu tenho que ser o melhor de todos? E por que é que Deus não gostaria de mim? Eu sou uma das criaturas neste universo imenso que existe. Então nós vamos repensar a nossa posição. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou pior que ninguém, e todos que estamos aqui estamos no hospital escola. Ou estamos doentes, ou estamos precisando aprender. Então nós estamos todos numa média, um pouquinho, vibrando um pouquinho mais acima, o outro um pouquinho abaixo, mas a média nós somos todos iguais, não somos diferentes, mas estamos aqui para evoluir. E isso é uma sequência de sentimentos muito desagradável, muito ruim para o ser humano, que indica a nossa cegueira. Acontece muito em casa espírita, em agrupamentos, onde houver muitas pessoas reunidas, isso pode acontecer. Família é muito comum. Sociedade, ambiente de trabalho ou casa espírita, alguém fala alguma coisa, olha, não coloca essa jarra aqui não, eu tenho que colocar essa jarra aqui. Falar, mas olha, só porque eu coloquei a jarra ali, não gostava que eu coloquei a jarra ali, também nunca mais põe a mão nessa jarra. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Nunca mais eu vou lá, nunca mais eu faço. E isso caracteriza o melindre, e fico ressentido com aquela pessoa. Se alguém falar, no outro dia você resolve, põe a jarra aqui. Não, Jesus manda a gente não ter ressentimento, deixa eu pôr a jarra aqui. Alguém fala, não gostei dessa jarra aqui não, a jarra tem que ser aqui. Fala, mas de novo, comigo, mas tem que ser eu, sou eu mesmo. E vou ficando com rancor dessa casa. Falar, essa casa acho que não é boa não, os médicos são tudo fracos lá, os espíritos não são bons, mas não, acho que eu vou para outra casa. Chega na outra casa é a festa, né? Falar, e aqui é o meu lugar. Quando começa a trabalhar, já entra lá no primeiro sentimento de novo. Você já conhece essa história, tá certo? Vai evoluindo para a raiva e de repente eu estou odiando e eu começo a tornar violento. E quando eu odeio, eu carrego mágoa, ressentimento, rancor, eu estou enchendo o meu coração de lixo. Eu encho a carroça que eu tenho que puxar de lixo e fica uma carroça muito pesada. E aquilo que eu poderia levar, as flores, eu não consigo levar, porque já tem um monte de tranqueira dentro do meu coração e não deixa que eu siga adiante em paz. Tá, mas aí eu me tornei violento. Olha, Elza, que isso? Eu nunca bati em ninguém. A não ser meu filho, de vez em quando, precisa de umas palmadas. A criança pede para apanhar, né? Quem é pai e mãe sabe. Parece que a criança fala, bate em mim, mãe, bate em mim. De tanta teimosia que eles entram às vezes, né? Mas a violência. Não, eu não sou violento. Nunca bati em ninguém, tá? Não tem violência, mas a violência verbal é gritante. É absurdo. Tem uma funcionária que trabalha lá no meu laboratório que ultimamente ela tá assim. Eu falei, por que você tá vendendo tanto? Ela falou assim, estou com um problema em casa. Meu marido fala que eu sou horrorosa, que não foi a mulher que ele casou, não sou mais ele, casou com uma Miss, não casou com a esposa, ele casou com uma mulher que foi Miss. E aí ela muda, como toda mulher muda, o corpo muda, meninos. Olhem bem a sogra, que a mulher vai ficar igual a sogra. E meninas, olhem bem como o sogro, porque o rapaz vai ficar igual ao sogro, por mais que seja barriga tanquinho assim, né? Tanquinho até invertido, é a moda agora. Mas vai ficar barrigudinho também, pode ficar sugada, vai perder o cabelo, é normal, faz parte da nossa vida, tá certo? Então, veja, a violência verbal é brutal e tem aumentado assustadoramente, porque agora a gente tem uma lei Maria da Penha que não permite bater, né? Não posso mais sacrificar a pessoa que está ao meu lado, então eu grito com ela, e eu preciso gritar porque o meu coração ficou tão distante que a pessoa não consegue ouvir, ela só vai ouvir se eu gritar com ela em
ou a minha vontade pelo grito. E aí eu me torno um ladrão da paz, um ladrão da autoestima, um ladrão da felicidade, a ponto do sujeito ficar tremendo nas situações do dia a dia, com medo de voltar para casa, com medo de encontrar os gritos. E aí eu quero viver um mundo de regeneração. Quero deixar essa terra de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, e quero entrar num mundo onde o bem vai predominar sobre o mal. Todas as religiões falam de uma nova era que está a chegar. E essa nova era, dizem aí os especialistas, os mais entendidos, que os espíritos renitentes no mal não terão muita oportunidade nessa nova era, nesse novo estágio da terra. Bom, mas eu quero ficar aqui. Como é que eu quero ficar aqui se as energias que eu ponho na minha fala são energias muito negativas? E como toda energia, eu sou uma fonte emissora, jogo a minha fala, jogo o meu pensamento ofensivo, e ele vai, sintoniza com todas as energias no mesmo sentido, e aí volta a fonte emissora. Volta carregado de espíritos sintonizados, que às vezes nem nos conhecem, mas gostaram daquela energia que colocamos na nossa fala, das nossas atitudes, e passam a conviver ao seu redor, e as coisas começam a não dar muito certo. Então, nós precisamos cuidar um pouquinho disso, porque aí os obsessores, é esse o plug que os obsessores estavam esperando para fazer a sintonia. Mas nós não temos só um obsessor, nós temos muito mais que um. Se fosse um só, tá bom. Quando nós estamos aqui no salão, 50 pessoas, 40 eu sei, foi sorteado 40. Então vamos colocar 50, 60 pessoas, multiplique por 3 obsessores para cada um. Nós já estamos aqui em 160, 180 pessoas dentro desse salão. Se for só 3, tá bom. Mas a gente tem uma pleiade de gente que não gosta de mim. E quem foi esse obsessor? Pelo amor de Deus, me livre desse obsessor. Não, coitadinho, nós que fizemos isso com ele. Porque provavelmente ele teve uma família, ele foi amado, teve filhos, muita gente gostou dele, só que por algum motivo nós pisamos na bola com ele. E ele ficou, não gosta mais da gente, e ficou com raiva da gente. Quer dizer, ele não é um espírito ruim, nós é que criamos uma situação que o incomoda e ele ainda não tem um estágio de perdão. Então nós temos que ter dó dos nossos obsessores, porque nós é que começamos essa história. Então nós temos que botar um ponto final nessa história, e a única forma de pôr o ponto final nessa história é mudar a nossa energia, mostrarmos que somos diferentes. Porque quando nós nos tornarmos diferentes, eles não terão mais por que estar na nossa cola, porque eles vão perceber a nossa transformação. E é isso que a gente tem que buscar nessa vida. Bem, se você é a cabeça muito quente, toma cuidado, você não vai longe. E eu digo a você, Jesus está com problema de mão de obra. Você não acha, Flávia, que Jesus está com problema de mão de obra? Eu acho, porque é difícil ver um jovem que veio hoje aqui nos visitar, né? Difícil ver um jovem arregaçando a manga e ir para o trabalho. São raras as exceções. E se esses nós que estamos mais lá na curva, depois dos 50, partirmos logo, Jesus vai ficar com problema. Como é que ele vai conseguir o povo para trabalhar em seu nome? Então eu tenho certeza que se você quer viver muito, esfria a sua cabeça, é a primeira coisa. Trabalhe no bem, que pode ter qualquer doença, mas estando no trabalho do bem, você não vai embora. Porque Jesus precisa da gente trabalhando aqui em prol da modificação desse planeta. Então o trabalho do bem é fundamental. Mas se eu não estou trabalhando no bem, se eu tenho essas questões da autojustificativa, melíndia, rancor, a raiva dentro de mim, eu começo a surgir a dúvida. Mas será que Deus existe? Quem não teve essa dúvida? Será que esse negócio de espiritismo existe mesmo? Será que esses espíritos existem? Isso deve ser coisa da cabeça do povo. Eu nunca vi nada. E aí fica com a dúvida, será que Deus? Como é que Deus é esse que está sempre me punindo? Parece que quando a gente vence uma batalha, dá uma semana, dá um período de bonança, daí em seguida já surge outra.
Você fala, meu Deus, o céu não tem um minuto de descanso? Tem sim, poucos minutos no meio de uma batalha ou outra, mas é por isso que nós estamos aqui. Mas será que Deus existe mesmo? Pega um gatinho, põe um gatinho aqui e pergunta: gato, quem sou eu? O gato vai me olhar, vai abanar o rabinho, vai falar assim, miau. E aí de novo, você olha pro gato e fala, gato, quem sou eu, gato? Ele olha, miau. E nós vamos ficar nessa brincadeira, ele miando e eu perguntando, e por que o gato não responde quem sou eu? Porque ele não tem condição de apreender que eu estou no topo da escala evolutiva, teoricamente. O animal superior, o animal inteligente que domina todos os outros, o gato não tem essa compreensão. E quando nós perguntamos quem é Deus, o que é Deus, Deus não gosta de mim, porque Deus fez isso, somos o gatinho. Nós não temos ainda a compreensão evolutiva para entender todas essas questões. E quando eu não entendo, eu não estudo, eu começo a ficar inseguro diante de do escuro que é o minuto seguinte. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. Aí eu tenho medo. E muitas vezes eu desanimo. E quando eu desanimo, olha o tamanho da minha fé. Quem está vendo lá, consegue enxergar? A minha fé vai ficando pequenininha, 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 e as minhas dores e minhas doenças vão crescendo. À medida que a minha fé diminui, a minha dor aumenta. E aí eu fico num ciclo vicioso de dor que eu não tenho nem condição de fazer prece por mim mesma. E eu olho para o meu colega e falo, por favor, você reza para mim que eu não estou dando conta de rezar? Quer dizer, de tanta fé que está faltando no meu coração. E quando eu venho a essa casa bendita de amor e fé, eu encontro Jesus. E Jesus me pergunta, o que queres que eu vos faça? E Jesus agora está fazendo essa pergunta de novo aos nossos corações e que gostaríamos nós que Jesus fizesse por nós hoje. E a resposta, qual deveria ser? A resposta teria que ser que eu possa ver, Senhor, que eu possa ver a verdade, que eu possa ver o tanto que eu tenho que evoluir, que eu possa ver as minhas dificuldades, que eu possa ver a necessidade de me iluminar, a necessidade de ser mais caridoso, a necessidade de amar o próximo. Essa deveria ser a nossa resposta. Uma outra questão que nós temos que analisar na noite de hoje, no dia de hoje, retribuir. De acordo com o dicionário, recompensar, gratificar, dar em troca, dar em recompensa, pagar. Como é que nós estamos retribuindo Jesus o fato dele ter nos colocado nesse planeta maravilhoso, nesse país abençoado, que apesar de ter todo esse tumulto que vemos aí na política, é um país que você joga uma semente no chão, ela brota, que vem a chuva espontaneamente, enquanto os solos de outros países são pedra, pura pedra, não nasce nada, e são obrigados a importar tudo. Nós temos um clima maravilhoso, nós temos água em abundante, o maior lençol de água doce está debaixo das nossas terras. Quer dizer, nós temos uma temperatura agradabilíssima, exceto em São José do Rio Preto, que é um sol para cada pessoa. Mas, vamos lá, como é que nós estamos retribuindo o amor do Cristo que nos tirou das trevas e nos está mostrando a luz, especialmente dentro dessa doutrina espírita? Como é que nós estamos retribuindo? Nós estamos amparados, assistidos o tempo todo por Jesus. Quando a dificuldade vem, é só parar e pedir, Senhor, eu preciso agora da tua ajuda. E que seja uma ajuda objetiva, não por sinais de fumaça, porque às vezes vem uns sinais de fumaça, a gente não consegue entender muito. Mas que seja uma ajuda objetiva, porque agora eu preciso. Entregue-se na mão de Jesus neste momento e confie. E você vai ver no minuto seguinte a resposta e a solução aparecendo. E como é que nós estamos agradecendo então as bênçãos, porque eu tenho certeza que todos que vieram de um destino, de um lugar, de uma casa, dormiram em cima de uma cama, com uma coberta, tomaram café da manhã para estar aqui, então havia alimento, consequentemente havia trabalho. Se não houvesse o trabalho, não tinham conseguido comprar esse alimento e
Isso é uma bênção em nossa vida, que seja um trabalho mais duro ou um trabalho mais leve, mas é um trabalho. E ainda, nós temos uma família, que bem ou mal, é a família que nos acolhe. E a Universidade de Harvard fez um estudo. O que é que te faz feliz? Em 1900, na década de 30, eles começaram a acompanhar um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas, e acompanham essas pessoas até hoje. Anualmente eles fazem os exames de saúde, passam essas pessoas que estão vivas ainda por um questionário e perguntam o que é que te faz feliz, o que foi mais importante para você. No começo, os questionários eram respondidos: eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero levar meu filho para a faculdade. Nos Estados Unidos foi feita essa pesquisa. Cada um respondia uma coisa, e à medida que eles foram evoluindo, vai chegando no final, o que eles querem é ter um bom relacionamento. E o que foi mais importante para você? Foi o relacionamento familiar que eu tive, o relacionamento social que eu tive. Não é o carro, a casa que vai dizer, ou o teu HDL, ou o teu LDL, ou a tua glicemia, que vai dizer como você vai chegar no final da sua vida. Mas se você vai chegar feliz ou não, se você vai chegar bem ou não, vai depender das relações que você conseguiu estabelecer. Saber, nesse estudo eles concluíram que quando você tem certeza que tem uma pessoa que você pode contar, e que aquela pessoa vai ser o seu alicerce na dificuldade, você se sente muito mais feliz. Então é isso que é importante, as relações que a gente vai estabelecer. Então esse estudo da Universidade de Harvard entende que as pessoas que tinham um companheiro eram mais felizes, mas não significa que todo dia esses companheiros estavam vivendo só de amor, só de flores. Eles brigavam às vezes muito, mas sabiam das suas brigas, que mesmo brigados, quando precisassem, a outra pessoa estaria do lado para ajudar. E é isso que é importante para a gente, as relações que a gente tem para estabelecer uma vida feliz. Agradecer as bênçãos da medicina. Nós morríamos no passado, antes das vacinas, do avanço médico, com 30, 40 anos de idade. Hoje nós estamos chegando a 100 anos. Ou seja, estamos aproveitando muito mais a nossa encarnação, sendo úteis e aproveitando as experiências para a nossa evolução. Hoje fica difícil morrer. A medicina tem um avanço absurdo. Morrer do coração é quase impossível. Se você não tiver um infarto fulminante, dificilmente cair na mão do cardiologista, é difícil escapar dele. Porque olha, é tanto medicamento para o coração, graças a Deus, que você consegue sobreviver. Para vocês terem um exemplo, minha mãe tem há 30 anos que ela infartou a primeira vez. De lá para cá ela teve 6 infartos. Já teve infarto, já teve câncer, tem Alzheimer, interna periodicamente e sai cada vez melhor do hospital nos seus quase 90 anos de idade, graças à bênção da medicina. Então, se eu tenho a possibilidade de enxergar e ver essas cores, essas maravilhas do mundo, eu já agradeci a Jesus por isso. Mas se eu não posso enxergar, eu já agradeci a possibilidade de andar. Mas se eu não puder andar, eu tenho que agradecer pelo menos a possibilidade de pensar livremente. Num país que no domingo de manhã eu estou podendo expressar a minha religiosidade sem que ninguém me cerceie disso. Enquanto há países que o indivíduo não pode ser cristão, senão ele é decapitado, degolado. Quer dizer, a liberdade de ir e vir que nós temos nessa nação abençoada, temos que agradecer isso. Estamos num excelente lugar, não podemos reclamar da nossa vida. E os amigos que estabelecemos, especialmente aqui dentro dessa casa espírita maravilhosa, que nós sabemos uma extensão da nossa família e que temos certeza que podemos contar uns com os outros aqui dentro diante das dificuldades. Então nós temos muitas coisas para retribuir para Jesus, mas como eu estou retribuindo? Numa rede? À medida que eu entro na ociosidade contínua, o ócio periodicamente é bom, porque nós precisamos relaxar, nós precisamos distrair um pouco das pressões da vida. Mas tem gente que passa a vida na rede, não querendo trabalhar, não querendo fazer nada, com todas as benesses que já recebeu. Então nós temos que ver qual é a retribuição que eu tenho. Eu vou trazer uma caixa de bombom, o que custa uma caixa de bombom? Eu vou trazer uma roupa lá do meu guarda-roupa que não está sendo usado, um sapato, que eu não uso tanto e está em boas condições? O que me custa chegar hoje lá, fazer uma limpeza nas coisas que estão sobrando,
da minha casa e trazer, que eu não uso há mais de 2 anos, dificilmente eu vou usar no próximo ano. E aí eu trago aqui para casa para ajudar. É uma forma de eu retribuir. Quando eu passo um crochê no guardanapo, senhoras, e dou para uma casa fazer algum dinheiro em cima disso, eu estou retribuindo. Quando eu venho trocar uma lâmpada aqui no centro, venho ajudar o pessoal a carregar uma cesta, eu estou retribuindo a Jesus. E nós temos muitos minutos que nós poderíamos fazer isso. Então, como estamos retribuindo? Jesus, novamente nessa casa de amor e fé, me pergunta agora: o que queres que eu faça? E qual seria a nossa resposta? Senhor, que eu aprenda a trabalhar desinteressadamente, porque aquelas pessoas que das 5 horas está segurando o martelo, solta o martelo e não quer saber quem está debaixo do martelo, se vai cair em alguém ou não, e não vai fazer absolutamente nada mais. E aquela pessoa que você fala: olha, cai um negócio ali, vou limpar. Não é meu serviço, tem que chamar a faxineira. Cai um pingo d'água aqui, isso é serviço da faxineira, não faço isso. Gente, onde é que nós estamos? Somos cristãos realmente? Temos que pensar nisso. Quer dizer, eu deixo de ser ponte e passo a ser um muro. Vocês provavelmente conhecem pessoas assim. Vamos ser ponte, vamos ligar. Vocês conhecem a história do caderninho de Jesus? De Divaldo? Divaldo narra isso num livro, num dos livros dele, dizendo que estava uma fila enorme de pessoas no final da noite, ele dando autógrafo já mais de 2 horas da manhã, chega uma senhorinha com uma conta de luz. E ele fala: pois não, senhora. Ela fala: eu trouxe essa conta de luz para o senhor pagar, porque eu sou lavadeira e passadeira e preciso sustentar meus filhos, e a conta está tão atrasada que eu vou perder a minha fonte de renda, eu não terei como sustentar os meus filhos, eu sou sozinha. E eu estava na rua em Salvador, encontrei fulano falou assim: olha, procura o seu Divaldo. E Divaldo imediatamente pensou: fulano é rico, por que fulano já não pegou a conta e já não pagou? E ficou incomodado com aquela situação. E Joana lhe pergunta: o que é que o senhor tem? E ele passa para ela o recado do que é que estava acontecendo, por que fulano não tinha pago a conta. Pelo simples motivo, Divaldo, Jesus, essa mulher tem tanta fé, e ela pediu com tanta crença em Jesus, que Jesus falou assim: bom, vamos atender imediatamente. Quem é, perguntou para um dos seus assessores: quem é que nós temos lá na Bahia, em Salvador? E o sujeito pegou um caderninho e falou assim: olha, nós temos um cara chamado Divaldo Pereira Franco. Falou: manda para ele. E aí Joana perguntou para ele: você quer sair do caderninho de Jesus? Não, podemos ficar. Agora imagine o seguinte: numa fila imensa, você está na fila, passa com alguém com dificuldade, adivinha para quem que ele vai perguntar? Quem já vivenciou isso? Inúmeras vezes. Eu posso levantar minhas mãos. É exatamente para você. Meu marido que está ali atrás sempre reclama, ele fala: mas justamente comigo de novo. E eu falo para ele: quer sair do caderninho? É só pedir, porque é sempre assim. Somos nós que somos trabalhadores de Jesus, e eu tenho certeza que nós estamos no caderninho de Jesus. Então, quando alguém fala para o Flávio: Flávio, você não vai fazer nada para as crianças? É o caderninho de Jesus, e nós vamos ajudar o Flávio a fazer alguma coisa para as crianças, com certeza. E aí tem uma reforma da Previdência sendo votada, e o povo pegando fogo, se vai trabalhar 40 anos, se vai trabalhar 30, se vai, é injusto. E estamos enlouquecidos com a reforma da Previdência. Gente, nós temos que ter uma outra preocupação: como é que nós vamos desencarnar? Vocês já se pensaram nisso? Ao invés de preocupar como é que eu vou me aposentar, eu quero saber como é que eu vou desencarnar, porque eu nasço em um dia sozinha e eu vou morrer em um dia sozinha. Ou seja, olha quanta coisa acontece em um dia. E um dia eu vou chegar lá, se tiver a oportunidade de apresentar alguma coisa para Jesus, o que eu tenho para apresentar? Senhor, eu participei lá de uma discussão da reforma da Previdência, que eu tinha que apresentar mais cedo, tinha que ser integral. Sabe quantas vezes aparece a palavra trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo? Quem dá mais? Vamos lá, Guilherme, quantas vezes? Chuta um número, Guilherme. 30, 40. 30, 40, quem mais? Mais ou menos, vamos lá. Abel, filho.
2 vezes aparece, 300 vezes, mas também você está pensando que a vida é só trabalho? Olhe lá, hein? E aí, vamos lá, quantas vezes? Umas 30? Quase 85 vezes aparece a palavra trabalho. Agora vamos falar das férias, né? Quantas vezes aparece a palavra férias? Nenhuma, matou. E a palavra descanso? A palavra descanso aparece 2 vezes. 2 vezes, mas precedida do sem descanso. Então, não deve ser a nossa preocupação onde você está, tá? E muitas reformas já aconteceram e as pessoas sobreviveram a essas reformas. Lógico que eu quero ter a oportunidade de aposentar, não tenha dúvida, porque chega um momento em que a velhice vem e nós precisamos de um pouco mais de dinheiro para custear. Mas isso não deve ser o foco das nossas vidas. Nós temos que já estar preocupados como vamos morrer. E se lá na velhice eu posso ter um caminhão de dinheiro que for, se a doença for grave, vai tudo embora. Quem é que eu preciso ter na velhice? É Jesus do meu lado, porque se Jesus estiver do meu lado, as portas se abrem e a água é transformada em vinho e um peixe alimenta multidões e um pão alimenta multidões. Então vamos focar no que nós queremos para nós e o que vamos levar quando desencarnarmos. Precisamos desenvolver a compaixão. Então eu vejo as portas se fechando para os refugiados. Gente, imagina a gente na situação daquele povo, a bomba caindo, eu tentando enfrentar um mar bravio, enfrentando situações adversas no inverno horroroso, para morar num país estranho, que eu não sei nem a língua, nem os costumes, nem nada, só para ter a chance de sobreviver e fazer com que o meu filho sobreviva. E os países estão levantando muros. Onde está a compaixão humana? Nós precisamos desenvolver um pouco mais de compaixão, treinar o desapego. Vamos desapegar ao brechó aí, está chegando. Porque se a gente não desapegar, nós vamos levar nada, até o nosso corpinho nós vamos deixar aqui, ok? E acima de tudo, ter a alegria de viver, porque nós estamos em plenas condições. Eu não vejo ninguém neste salão que não tenha uma condição plena de vida. Todos estão muito saudáveis, aparentemente falando, e eu acho que nós temos que ter alegria em todos os momentos, tá? E aí nós vamos desenvolvendo a nossa fé, o nosso amor e a nossa harmonia interior. Quando a gente consegue desenvolver esses sentimentos, nós atingimos a plenitude. E queres que eu os faça? Que Jesus ajude-nos a conquistar esses sentimentos, a fazer essa transformação. Lógico, Jesus acredita muito mais em nós do que nós mesmos. Vós sois deuses, já dizia ele, ok? Então, ele nos disse, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Ou seja, é a fé do tamanho do grão de mostarda. E se nós tivermos fé, nós teremos condição de dar aquele salto evolutivo que estamos precisando dar. Temos medo? Temos. Faz cara de coragem e avança. Dê aquele salto que precisamos. Porque vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Para brilhar a luz, quem já viu luz em metal? Tem pescoço. Então, que brilhe a vossa luz. Mas ninguém disse que seria fácil. Que Jesus nos abençoe.